Tudo na vida segue certas leis. As maçãs caem para baixo, não para cima. Os pássaros voam no céu. Nascemos. Vivemos, um dia, todos partimos. Quando compreendemos essas leis, podemos usá-las para fazer coisas incríveis. Assim como entender que não podemos voar, mas podemos construir aviões para voar, ou saber que a vida não dura para sempre, então devemos aproveitá-la ao máximo. Há muito tempo, as pessoas mais inteligentes tentaram entender essas leis da vida. Elas queriam saber como tudo funcionava para serem mais felizes, encontrar mais significado na vida e sentir que estavam no controle. Hoje em dia, encontramos essas ideias em livros sobre como nos tornarmos pessoas melhores e viver uma vida boa. Mas, há muito tempo, falar sobre essas ideias era perigoso, e as pessoas tinham que compartilhá-las em segredo e com cuidado. Graças às pessoas que trabalharam duro para manter essas ideias seguras, podemos aprendê-las hoje. Essas ideias antigas ajudaram a iniciar o Renascimento italiano, inspiraram pessoas que lutaram pela liberdade na América e ainda fazem parte do que lemos e aprendemos sobre como viver bem hoje. Essa antiga forma de pensar e aprender sobre a vida é chamada hermetismo. É como um tesouro do passado que ainda nos ajuda a entender o mundo e nosso lugar nele. Então, o que é o hermetismo? O hermetismo é uma antiga tradição espiritual e filosófica enraizada em uma coleção de textos conhecidos como o Corpus Hermeticum. Acredita-se que esses textos tenham sido escritos por Hermes Trismegisto, uma figura lendária que se diz possuir uma sabedoria espiritual profunda. O cerne do hermetismo reside no gnosticismo, termo que abrange várias filosofias místicas e ideias religiosas que surgiram no início da era cristã. Corpus Hermeticum em si é uma série de escritos apresentados como ensinamentos de Hermes Trismegisto a seu discípulo. Esses textos exploram vários aspectos da existência divina, cósmica e humana, discutindo a natureza do universo, o papel dos deuses e o caminho para a iluminação espiritual. Esses escritos quase se perderam para a civilização ocidental após a queda do Império Romano, mas foram preservados em bibliotecas bizantinas. A redescoberta no século XV, especialmente sua tradução para o latim sob o patrocínio de Cosme de Médici, desempenhou um papel fundamental no renascimento cultural e intelectual do Renascimento italiano. Os textos herméticos influenciaram muitos pensadores da época, contribuindo significativamente para os avanços artísticos, filosóficos e científicos da época. Mais tarde, os princípios do hermetismo encontraram nova vida através dos maçons e foram influentes nos fundamentos ideológicos da Revolução Americana. O hermetismo, com sua rica combinação de insights místicos, filosóficos e espirituais, continuou a influenciar várias tradições esotéricas e escolas filosóficas ao longo da história. Aqui estão os 7 princípios herméticos para o autocontrole. 1. O princípio do mentalismo. O universo é uma manifestação da mente, e tudo que experimentamos é, em última instância, expressão de uma consciência universal infinita. 2. O princípio da correspondência. Os padrões, leis e fenômenos observados em um plano de existência são refletidos em outros, aproximando o abismo entre o macrocosmo e o microcosmo. 3. O princípio da vibração. Tudo no universo está em constante movimento e vibração, com diferentes formas de existência distinguindo-se por sua frequência vibracional. 4. O princípio da polaridade. Tudo no universo tem uma natureza dual, com opostos aparentes sendo 2 extremos da mesma coisa, diferindo apenas em grau.
Esses princípios fornecem um quadro para entender o mundo e nosso lugar nele, capacitando indivíduos a alcançar o autocontrole e influenciar sua realidade de maneiras profundas. Será correspondido pelo seu movimento para o outro lado, por exemplo, a tristeza declina, a contração. No entanto, compreender esse ritmo permite um certo grau de domínio sobre ele. Sintonizando-se com o princípio do ritmo, um indivíduo pode aprender a antecipar e trabalhar com esses ciclos naturais, em vez de ser passivamente controlado por eles. Em momentos de grande alegria ou sucesso, pode-se se preparar para eventual mudança para momentos menos favoráveis. E durante períodos difíceis, pode-se encontrar consolo sabendo que o pêndulo eventualmente voltará para a positividade e o crescimento. Esse princípio também oferece uma estratégia para manter o equilíbrio, reconhecendo quando você está em um ponto alto ou baixo. Você pode criar conscientemente períodos de transição para evitar mudanças abruptas, suavizando efetivamente o impacto do movimento do pêndulo. Essa compreensão pode ajudar a gerenciar o bem-estar mental, físico e emocional. Além disso, o princípio do ritmo ensina que a perda e o ganho fazem parte dos altos e baixos da vida. O que perdemos pode retornar de outra forma, e o que temos agora pode não ser permanente. Abraçando essa fluidez, pode-se atravessar a vida com maior facilidade, adaptando-se à mudança em vez de resistir a ela. Aqueles que dominam esse princípio não eliminam os ciclos rítmicos, mas aprendem a transcender suas flutuações mais extremas por meio de uma maior consciência e envolvimento voluntário com o princípio do ritmo. Pode-se alcançar um estado de equilíbrio, agindo propositadamente em vez de reagir impulsivamente aos inevitáveis altos e baixos da vida. Essa maestria é um aspecto-chave do autocontrole e do crescimento pessoal. O princípio de causa e efeito: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Este princípio afirma que nada no universo ocorre por acaso ou sem razão. Em vez disso, cada evento ou situação é resultado de alguma causa precedente, por sua vez, torna-se a causa de efeitos subsequentes. Esse princípio está alinhado com a ideia do princípio da correspondência, indicando que planos superiores de existência influenciam os inferiores. Mas nada escapa à lei de causa e efeito. Essencialmente, ele nega a noção de aleatoriedade, sugerindo que o que percebemos como acaso é simplesmente um efeito cuja causa não reconhecemos. Um dos aspectos capacitadores de entender este princípio é perceber que você pode ser o iniciador das causas, não apenas o receptor dos efeitos. Isso significa escolher ativamente criar as circunstâncias que você deseja, em vez de responder passivamente ao que acontece ao seu redor. Por exemplo, se você aspira a ser um escritor melhor, você se torna a causa escrevendo e lendo diariamente, iniciando assim o efeito de habilidades e conhecimento aprimorados. Estar em harmonia com o princípio de causa e efeito envolve reconhecer quando você está meramente reagindo a situações, ou seja, sendo um efeito, versus quando está criando ativamente os resultados desejados, ou seja, sendo uma causa. Quando se encontra reagindo ou estressado, indica um desalinhamento com este princípio. Ao contrário, determinar conscientemente perseguir o que se deseja exemplifica estar alinhado com ele. Mesmo enquanto se busca o autocontrole e o controle sobre a própria vida, é importante reconhecer que existem planos superiores de causalidade nos quais você deve operar. No entanto, com consciência e compreensão do princípio de causa e efeito, você pode exercer controle e influência dentro do seu domínio. Este princípio capacita você a passar de um papel passivo para um ativo,
onde você não é uma vítima das circunstâncias, mas um criador do seu destino. O princípio do gênero encapsula a ideia de que o gênero existe em tudo e se manifesta em todos os planos de existência, físico, mental e espiritual. Este princípio não se refere apenas ao sexo biológico, mas ao conceito mais amplo de energias masculinas e femininas inerentes a todos os aspectos da vida e da criação. O princípio masculino é caracterizado como ativo, assertivo e explorador, é a força que inicia e impulsiona para a frente. Por outro lado, o princípio feminino é receptivo, nutridor e preservador, é a energia que sustenta e dá valor à existência. Um desequilíbrio nessas energias pode levar à desarmonia. A aplicação do princípio do gênero vai além do plano físico e é crucial para a criação mental e espiritual e para a regeneração. Ao equilibrar as energias masculinas e femininas dentro de si mesmo, os indivíduos podem alcançar um estado harmonioso propício ao crescimento pessoal e à interação eficaz com o mundo. Este princípio incentiva a autorreflexão e o equilíbrio, pedindo às pessoas que pensem sobre quão sintonizadas estão com sua energia feminina presente e metas futuras, energia masculina. Os sacrifícios feitos pelo sucesso, como protegem e honram suas prioridades, até que ponto se afastaram de suas raízes para perseguir seus desejos e como encontram o equilíbrio entre dar e receber. Buscar um caminho do meio que harmonize os aspectos masculinos e femininos é fundamental para empregar todos os 7 princípios herméticos de maneira eficaz. Esse equilíbrio é crucial para alcançar o autocontrole e garantir que a jornada pela vida permaneça centrada e alinhada tanto com harmonias internas quanto externas. Cada um desses princípios existe na natureza e se aplica diretamente aos nossos estados mentais, emocionais e espirituais. Se você achou este vídeo útil, compartilhe-o com alguém que possa precisar. Desejo a você um dia bonito e produtivo.